Atlético Mineiro 0, Corinthians 0, um jogo revoltante, um absurdo que aconteceu lá em Belo Horizonte. Juiz Rafael Klein, caseiro, frouxo, uma vergonha. Esse VAR é uma vergonha. Para que serve essa merda? O Corinthians é um clube que é roubado toda rodada, né? Obviamente um clube que tem um presidente aí mentiroso, indiciado pela polícia, né? Uma diretoria à deriva que não tem nem tempo de se preocupar com o que está acontecendo com o clube, né? Impressionante o que está acontecendo com o Corinthians, impressionante o que aconteceu mais uma vez em relação à arbitragem. O Corinthians foi assaltado hoje, era para o Corinthians ter jogado com um jogador a mais desde o primeiro tempo, né? Aquele lance do Lianco, que ele já tem amarelo, um carniceiro esse Lianco, inclusive, né? Um butineiro, um zagueiro perna de pau, que dá porrada o jogo inteiro. Ele já tinha amarelo, e aí ele perde uma bola de forma bizonha, puxa o Hector Hernandes pela camisa, o juiz vê, ele se lamenta na hora, porque sabe que vai ser expulso, e simplesmente não acontece nada. Nada. E o VAR não chama, e o juiz finge que não viu, segue o jogo, uma vergonha, uma vergonha. Aliás, esse time do Atlético Mineiro é um time nojento, nojento. O Cuca é nojento, o seu Hulk é nojento. O jogo inteiro reclamando da arbitragem, um jogo que o Atlético Mineiro foi muito favorecido, não só por esse lance, mas por outras entradas, né? Agora no final, o lateral Rubens deu uma entrada, ele divide uma bola com o Félix Torres, o juiz não dá falta, ele fica revoltado e vai para pegar o Breno Bidon e pega, e é expulso, e aí o VAR aparece. Aos 50 minutos do segundo tempo, o VAR aparece para anular o cartão vermelho que foi bem aplicado. Vergonhoso o que aconteceu. Estou revoltado, e estou revoltado com a narração, com a transmissão bizarra, né? Agora no final do jogo, o narrador falou que a torcida do Atlético não deu like para o juiz, né? Que a torcida do Atlético passou o jogo inteiro revoltada com a arbitragem, dando a entender que o Corinthians foi favorecido pela arbitragem. É um negócio assim surreal. É inacreditável o que aconteceu, realmente um absurdo. É, foda, foda, cara, foda, porque era um jogo. O Corinthians entrou com uma escalação alternativa, aí o Dorival colocou praticamente o time todo reserva, né? O que na hora assim assustou muita gente. Eu mesmo fiquei, porra, entrou com o time completo contra o Novo Horizontino, aí poupa contra o Atlético Mineiro fora, assim, tá meio. Dorival tá muito perdido no comando do Corinthians, né? Tá dando mais sorte, tá tendo mais sorte do que juízo o Dorival Júnior nesse início de trabalho. Mas, por incrível que pareça, o Corinthians, com essa escalação alternativa aí, jogou melhor do que nos últimos jogos em que venceu, né? Hoje não venceu, mas jogou melhor, foi um pouco mais intenso, talvez por ter entrado em campo com um time um pouco mais descansado, teve um pouco mais de intensidade, um pouco mais de pegada. Claro, você tem o Rian ali no lugar do Breno Bidon, você consegue marcar um pouco melhor junto com o José Martinez. O Corinthians entrou com esse time alternativo porque na terça-feira enfrenta o Huracan na Argentina, e é um jogo decisivo, né, de vida ou morte aí para permanecer na Copa Sul-Americana. A boa notícia é que o Huracan passou para a final do Apertura, né, o campeonato argentino, e provavelmente vai poupar jogadores, talvez o time inteiro aí na terça-feira, e aí a situação do Corinthians pode ficar ainda melhor. O Corinthians tem totais condições de vencer o time do Huracan, mesmo completo. Aliás, deveria ter obrigação, né? Pelo custo do time do Corinthians, o Corinthians tem obrigação de passar. Mas, enfim, para o jogo de hoje, o Corinthians foi a campo com essa escalação alternativa, um ataque com Hector Hernandes e Thales Magno. Meu Deus, né? O Tchoca na zaga, o Mateuzinho voltou, Tchoca e Kaká na zaga, o Bidu na lateral esquerda, o Martinez e o Rian, o André Carrijo também entrou ali, e o Corinthians, com esse time alternativo, conseguiu render um pouco melhor, como eu falei. O Atlético Mineiro estava invicto aí no gramado sintético, ainda está, né? Mas estava 100%, tinha ganhado todos os jogos nessa porcaria de gramado sintético. Hoje não. Hoje o Corinthians, que poderia ter saído com a vitória, sim, foi muito prejudicado pela arbitragem, segurou o empate.
Corinthians, no início do jogo, controlou a bola, né? Como eu falei, surpreendentemente, o Corinthians controlou o jogo, dominou todas as ações. André Carrijo, dono do jogo, dos jogadores de linha, o melhor em campo. O melhor em campo foi o Hugo Souza, né? Realmente, hoje, mais uma vez, quando naquele período que a gente estava jogando com o Donelli, eu falava: é foda, porque o Hugo Souza é goleiro que ganha campeonato, é goleiro que ganha jogo, né? E hoje ele foi mais uma vez decisivo, principalmente naquela bola do Rony, né? Um milagre que ele fez. Ele também pegou uma falta do Scarpa agora, no final do jogo. Partidaça do Hugo Souza, goleiro que segurou tudo hoje. Primeiro tempo, como eu falei, o Corinthians controlou boa parte do jogo, teve algumas chances, a melhor delas, seu Thales Magno, né, que está sempre se arrastando em campo. Eu bato sempre essa tecla que o New York City aqui quer 15 milhões de dólares pelo passe aí do Thales Magno. Impressionante. O Thales Magno, ele tem um jeitão, um comportamento em campo, assim, passa o pé por cima da bola, assim como, pô, um jogador consagrado, né, que já ganhou vários títulos aí. Na verdade, é um jogador que agrega muito pouco, custa muito mais do que entrega, né, como vários aí nesse elenco do Corinthians, e não tem condições. O Thales Magno perdeu um gol feito, inadmissível. Um jogador profissional que ganha o que ele ganha, bateu um tiro de meta frente a frente com o goleiro, foi o que ele fez, bateu um tiro de meta horroroso. E aí, depois disso, teve essa defesa do Hugo Souza que eu falei. O Rony, a bola sobrou para o Rony sozinho ali, à frente da marca do pênalti ali, melhor que um pênalti, ele bate rasteiro e o Hugo Souza pega a bola, não sei nem como, foi puro reflexo, impressionante. Segundo tempo voltou, parecia uma continuação. O Corinthians tentava controlar o jogo. O time do Atlético Mineiro mal treinado, time, né, para fiel Beludo, aí, a fiel Quartel, que até hoje alguns animais aí lamentam a saída do Cuca, que não deveria nem nunca ter vindo para o Corinthians. Você vê o time do Atlético aí bem mal treinado, com jogadores caríssimos, né, importantes, o elenco do Atlético Mineiro, mas não joga bola, não sai nada dali. O Corinthians continuou controlando o jogo. O Atlético até tentou em alguns momentos abafar, mas não tinha muita força, né? O Corinthians realmente foi um jogo, o Corinthians, tirando esse lance do Rony, essa falta do Scarpa, aí o Corinthians não passou tantos sustos. Teve um lance também no primeiro tempo ainda com o Héctor Hernandes, uma bola de cabeça que ele errou, um jogador, né, que é fraquíssimo. O Héctor Hernandes não tem a menor condição. Isso aí, um jogador desse, daqui um tempo, quando ele parar, poder dizer que jogou no Corinthians, para ele vai ser o maior troféu da carreira dele, porque é impressionante, não tem nenhuma qualificação para jogar no Corinthians. Aí eu anotei aqui, ele colocou, o Dorival colocou o Yuri e o Charles nos lugares do José Martínez e do Héctor Hernandes, né? O Charles jogou, Charles não é jogador de futebol, né? Impressionante, o cara realmente coisa quase que ficou com um a menos, assim. Charles tem dificuldade para correr, dificuldade para se posicionar, dificuldade para passar. Não vou falar que ele chuta mal, porque nunca chutou a bola, né? O Charles realmente é um jogador incrível, que ainda vista a camisa do Corinthians. Depois, um pouco mais para frente, entraram o Bidon e o Romero, saíram o Carrijo e o Thales. Eu fiquei um pouco revoltado, porque claramente o Dorival colocou o Bidon para armar, e aí o Coronado fica no banco. O Coronado, ele é poupado para ser poupado, assim, um jogador dos mais caros do elenco do Corinthians, e é difícil compreender aí por que o Coronado não joga mais, porque que não jogou pelo menos meia horinha hoje, né? De repente, se ele tivesse entrado junto com o Yuri ali, na armação, poderia ter acontecido alguma coisa, mas enfim, não entrou o Bidon. E aí o Corinthians com essas entradas, Charles, Bidon, perdeu muita pegada, né? O Atlético ganhou um pouco mais de campo, mas como eu falei, o time do Atlético também time mal treinado, que não apresentou tanto perigo. E aí essa defesa do que eu falei na falta do Scarpa foi no final do jogo. E aí depois teve essa expulsão do Rubens, que o VAR reverteu. É uma vergonha. O que fica desse jogo aí é realmente a atuação do juiz, do VAR, mal intencionados aí, claramente. Mais um jogo, né? O Corinthians, que é o recordista aí de gols anulados no campeonato,
é um time que está sempre sendo prejudicado até em lances menores que vão minando o jogo, né, o Corinthians vem enfrentando dificuldades técnicas, né, com os jogadores, vem enfrentando, dificuldades aí nesse início de trabalho do Dorival para armar o melhor time, tem jogadores importantes machucados, né, principalmente o Rodrigo Garro, o Memphis Depay está machucado também, mas é inegável que o Corinthians poderia estar mais bem posicionado, com uma pontuação um pouco melhor no campeonato, se não fosse a arbitragem. Enfim, 0-0, um ponto aí conquistado fora de casa, com um time alternativo, e agora descansado, o Corinthians vai na terça-feira, às 21h30, enfrentar o Huracan lá na Argentina, para buscar essa classificação na Copa Sul-Americana, que é importante. É importante também, porque já já vem a pausa do Super Mundial, vai ter uma intertemporada aí para o Dorival Júnior, né? Tentar acertar esse time, recuperar jogadores aí, e quem sabe o Corinthians voltar melhor depois dessa pausa. Vamos esperar. E é isso aí. Vai, Corinthians!